Meus amados irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. É com muito prazer que trago até vocês mais uma mensagem especial vinda do coração de Deus. Esta mensagem faz parte das 8 que eu preguei na Semana da Paixão, ano 2014, no Templo Central da Igreja Batista Maranata de Brejo Santo, estado do Ceará, igreja da qual tenho o prazer de ser pastor. Naquela semana eu preguei todas as noites a respeito do julgamento mais injusto da história, que foi o julgamento de Jesus Cristo. Eu espero sinceramente que o Espírito Santo atue no seu coração através desta mensagem e que no final você possa chegar a uma decisão espiritual que glorifique o nome de Jesus e que edifique também a sua vida. Um grande abraço em nome de Jesus e vamos ouvir a palavra de Deus. Quem crê que Jeová está aqui? Quem crê que Jeová está aqui? Quero glorificar a Deus por todos os organizadores deste grande evento esta semana. E quero convidar a todos agora para o livro de São João, capítulo 18. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Aleluia! Estou muito grato diante do Senhor nosso Deus por esta ocasião sublime que o Senhor nos concede de pela 4ª vez nesta semana trazer mais uma palavra a respeito do julgamento mais injusto da história. Eu, como falei ontem, falo novamente, dependo 100% da unção do Espírito Santo para transmitir esta palavra. O apóstolo Paulo certa vez disse aos irmãos: queridos irmãos, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra da verdade. A mesma coisa eu peço à igreja de Deus nesta noite, aos obreiros que me acompanham aqui na retaguarda do altar ou no altar, e a toda a igreja que está aqui em minha frente, que no momento em que a palavra do Senhor estiver sendo transmitida, você tenha 2 atitudes no coração. A primeira é a atitude de ouvir o que Deus quer que você ouça. A segunda é a atitude de intercessão. Se você interceder por mim, os céus serão rasgados nesta noite, e o Espírito Santo descerá com poder e glória neste lugar, e vai mandar fogo em cima deste altar, entrando esse poder no meu coração, e a palavra de Deus vai sair da minha boca como labareda de fogo, e vai encontrar os corações sedentos aqui, e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero perguntar: quem é que vai ficar intercedendo? Glorifique ao nome eterno de Jesus. E quem é que vai ficar para receber o poder de Deus? Levante as 2 mãos aos céus e glorifique a Jesus de Nazaré. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 18. Eu só preciso de um versículo, que é o versículo 24. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 18, verso 24, diz-nos assim: então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Meus irmãos, eu quero ler e quero ler novamente e quero que vocês prestem bastante atenção. Leiamos: então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Queridos, toda a atenção é pouca aqui à frente agora. Toda a atenção é pouquíssima. Olhe aqui para frente.
Irmãos, nós temos aqui um texto diante de nós, um versículo que fala de um sumo sacerdote chamado Anás. Anás está enviando Jesus agora para outro sumo sacerdote chamado Caifás. Para quem está aqui nesta noite pela primeira vez nesta semana da paixão, você precisa se situar um pouco a respeito de quem era Anás. Anás era um sumo sacerdote velho e era sogro de Caifás. Ele já havia interrogado a Jesus. Ele estava preocupado com a doutrina que Jesus pregava e estava preocupado com os discípulos que Jesus arrebanhava. Depois de algum momento, lá pelas 12 horas ou 0 horas da noite, claro, ele interrogou Jesus. E lá pela 1 da manhã, ele não tem mais o que perguntar a Jesus, e ele o envia para ser julgado pelo seu genro chamado José Caifás. E agora você leu comigo o texto que confirma isso. Vamos ler novamente. Então Anás o enviou manietado, ou seja, preso pelas mãos, acorrentado, amarrado pelas mãos, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Creio que você já entendeu que até aqui o nosso Senhor Jesus estava sendo julgado por Anás, um sumo sacerdote velho, e agora ele não tem mais o que perguntar a Cristo e o envia amarrado para ser julgado também por Caifás. Agora eu quero que você volte o evangelho de Jesus, volte para o primeiro evangelho, o evangelho de São Mateus. Venha comigo para o capítulo 26. Na hora que você bater os olhos no capítulo 26 de São Mateus, faça neste momento uma diligência de dar um glória a Jesus de Nazaré. Só aqueles que forem encontrando o capítulo 26 de São Mateus, você faz agora uma diligência de dar um glórias a Jesus de Nazaré. Eu quero saber quem já encontrou aqui o Evangelho de São Mateus capítulo 26, para dizer 3 glórias a Deus aqui dentro desta igreja. Um glória para o Pai, outro glória para o Filho, outro glória para o Espírito Santo de Deus. Capítulo 26. Lembrem que Anás enviou Jesus a Caifás. Verso 57 de São Mateus capítulo 26. Verso 57 diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro os seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2 afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou.
Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Que o Senhor aplique essas palavras lidas em nossos corações. E eu pergunto: quantos podem dizer amém? Queridos, toda a atenção é pouca. Vou pedir mais uma vez, para que você possa ser cheio da graça de Deus, é preciso você entender que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Até aqui, meus irmãos, para chegar neste julgamento de Jesus pela pessoa de Caifás, nós encontramos nas Escrituras e já vimos que Jesus estava orando no Getsêmani. E então ali no Getsêmani, Judas chega e o trai. Os sacerdotes, aliás, os guardas, que eram cerca de 606, prenderam a Jesus e o conduziram a Anás, um sumo sacerdote. E chegando ali diante do sumo sacerdote, sendo interrogado sobre sua doutrina e seus discípulos, Jesus, quando dá a resposta, leva uma tapa na cara de um soldado do sumo sacerdote, recebendo assim a pergunta de Jesus: guarda, por que você me feriu? Irmãos, é bem sabido por nós que depois que Anás ouve aquela pergunta de Jesus ao seu guarda que feria Jesus, Anás pega Jesus ainda amarrado, seleciona alguns guardas e diz para eles assim: leve este homem para o meu genro julgar. O que eu tinha de perguntar a ele eu já perguntei, agora o conduza a Caifás. Ele agora é levado a Caifás. Mas quem estava aqui ontem à noite está lembrado que Caifás já tinha feito uma espécie de julgamento a Jesus no capítulo 11 de São João. Jesus havia ressuscitado Lázaro, transgredido a lei da física e da razão. E quando Lázaro sai da sepultura, Caifás com todo o sinédrio, cerca de 71 homens, ficam preocupados com a sua conduta. E ele diz assim: é verdade que esse homem realmente opera milagres, ninguém pode negar que ele opera milagres, mas vamos nos reunir aqui para saber o que fazer, porque se ele continuar operando os milagres que opera, nossa vida vai estar em jogo, o imperador de Roma vai ficar contra a gente tem que fazer alguma coisa para fazer esse homem barrar. Realmente essas palavras foram palavras dos demais membros do sinédrio, dos demais membros daqueles 71 homens que formavam aquela instituição julgadora, eclesiasticamente falando. No meio daquela assembleia do capítulo 11 de São João, que era uma espécie, repito, de julgamento sem a presença do réu, Caifás se levanta para dizer algo que ele pensava que era correto e estava dentro da razão. Ele não sabia que estava naquele momento, mesmo sendo um falso sacerdote, usado pelo Espírito Santo, que age como quer e onde quer e em quem quer. Aquele Caifás se levanta e olha para aqueles 70 homens e diz assim: vocês não sabem de nada, não sabem o que estão falando, vocês não sabem que está chegando a Páscoa, e é necessário que nesta Páscoa morra um homem pela nação toda, para que a nação não venha a perecer. Caifás, sem saber, estava profetizando, meus queridos presbíteros, eu falei ontem à noite, a morte de Jesus Cristo e os benefícios desta morte. Caifás estava dizendo que um homem tinha que morrer. Ele não sabia que estava se referindo de uma maneira bem espiritual à pessoa de Jesus, e as pessoas que seriam beneficiadas
beneficiados por aquela morte seria a igreja do Deus vivo, que hoje no século 21 se reúne nos quatro cantos da terra onde tem igreja cristã e está representada aqui nesta noite, neste lugar. Jesus morreu pelo seu povo para que o mundo não viesse a perecer, justamente o cumprimento de João 3,16, que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Caifás, sem querer, ele foi usado por Deus para profetizar a morte e também os benefícios da morte de Jesus. Sem querer ele falou isso, porque João não deixou escapar. Quando Caifás terminou de falar, João pegou a caneta e escreveu versos 51 e 52 lá do capítulo 11 de São João. Ele escreveu: Caifás disse isso não de si mesmo, não falou por si mesmo, mas sendo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus Cristo havia de morrer para salvar a humanidade. Queridos irmãos, quando Deus quer usar, Ele usa quem quer, usa como quer. Se você analisar na Bíblia, quando Ele quis falar, Ele revelou a quem quis. Faraó do Egito viu a sua vontade, Nabucodonosor também viu, a jumenta falou, Caifás profetizou, o rei Saul desviado profetizou, e os 150 soldados do rei Saul também profetizaram, porque Deus é soberano. Ninguém pense que o espírito do profeta que está sujeito ao profeta é o espírito de Deus, não. Quem está sujeito ao profeta é o espírito do profeta. O espírito de Deus não está sujeito a ninguém. Ele usa homem, ele usa urubu, ele usa garçom, ele faz raposa, e para onde ele quiser ele usa raposa, ele usa rei desviado para cumprir a sua vontade. Urubu vira garçom e mulher vira tempero, e Deus tira o homem da prisão e coloca para se assentar no meio dos príncipes. Sabe por quê? A razão é uma só, é porque Ele é Deus. E aqui no capítulo 26, aleluia, Caifás vai liderar o segundo julgamento feito por ele na pessoa, quanto à pessoa de Jesus. Agora o réu está presente, o réu está presente. Vão infringir vários códigos penais, vários artigos do Código Penal judaico outra vez. Até aqui você sabe que eles já têm infringido muita coisa. Prenderam Jesus traiçoeiramente, o que era proibido. Prenderam Jesus sem estar com a mão na massa, sem ser em flagrante. Houve um júri convocado para julgar a Jesus às pressas, que tinha que ser convocado dias antes. Não podiam fazer esse julgamento neste dia, porque era a véspera do sábado, e os julgamentos na Judéia só podiam acontecer na segunda e na quinta. Se você analisar, o primeiro julgamento foi feito na ausência do réu, até aqueles transgrediram vários e vários artigos daquele Código Penal. Agora Jesus está de frente a Caifás. Os soldados chegaram e trouxeram: está aqui Caifás, teu sogro mandou Jesus aqui para você julgá-lo. Você está no capítulo 26, preste atenção, 57 outra vez. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os fariseus, ou seja, o sinédrio, os 71 homens. Versículo 58. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Nesses dois versículos vocês encontram mencionados os nomes de dois homens. Um homem era o dito que estamos falando, Caifás. O outro é o Pedro, aquele homem sanguíneo, aquele homem que esteve sempre com Jesus, aquele que prometeu não abandonar Jesus por nada. Realmente ele tentou fazer isso.
quando prenderam a Jesus lá no monte do Getsêmani, desceram com Jesus lá de cima. Pedro veio de longe acompanhando até a casa de Anás. Quando Anás o mandou para a casa de Caifás, Pedro também foi, e chegando ali conseguiu liberdade para entrar no pátio da casa do sumo sacerdote e assistir a alguma coisa do julgamento de Jesus. Só que Pedro estava ali camufladamente. A palavra de Deus diz aqui no verso 58, já lemos, que ele se assentou ali, ou assentou-se ali no meio de algumas pessoas, e ele olhava assim para Jesus: olhe para cá. Ele contemplava Jesus e no coração dele dizia assim: eu agora vou ver o fim. Chegou na presença de Caifás, agora ele vai morrer. Pedro pensou que Jesus ia morrer ali às 2 horas da manhã, mas ainda faltavam longas horas para o meu Jesus ser crucificado. Eu tive alguns tempos pesquisando e meditando que foi pouco tempo entre a prisão de Jesus na quinta e a crucificação dele na sexta. Passou por um, passou por outro, e eu me interroguei: será assim tão pouco tempo? Deu tempo ele ir na casa de tantas pessoas para ser julgado? E eu estava recentemente assistindo um programa de TV, quando passou alguém fazendo uma propaganda e disse algo que me chamou a atenção, e eu associei a essas horas de agonia de Jesus nas mãos de um e de outro. Eu fiquei pensando naquela propaganda que dizia assim: 5 minutos, você estando diante de um banquete, aqueles 5 minutos passam tão rápido, mas 5 segundos, você com o dedo dentro do fogo, parecem uma eternidade. E assim foi. Essas horas que Jesus passou nas mãos de um e de outro sendo chicoteado e sofrendo, pareceram uma eternidade. Pedro chegou ali e pensou que Jesus ia ser morto às 2 horas da manhã, mas ainda haviam muitas horas pela frente para poder matarem a Jesus. Analisando tudo isso aqui, irmãos, que acontece nesse julgamento, tudo isso acontece na casa de Caifás. Pedro está na casa de Caifás, Jesus está na casa de Caifás, os escribas e os anciãos, o sinédrio todo estavam na casa de Caifás. E quando eu pensei hoje em Caifás, eu refleti sobre Zaqueu. Quando Zaqueu encontrou Jesus, Zaqueu convidou Jesus, ou aceitou o convite, o alto convite de Cristo para ir em sua casa. É tanto que a Bíblia diz em Lucas 19, verso 6, que quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu ficou alegre. Foi diferente de Caifás. Zaqueu estava alegre porque Jesus estava na casa dele, porém Caifás estava com ódio, querendo matar Jesus. Anás tinha duas preocupações, já falei: os discípulos e a doutrina de Jesus. Caifás tinha outra preocupação: os sinais que Jesus faziam. Oh, irmãos, eu quero dizer, os discípulos, a Bíblia e os sinais de Jesus são 3 pancadas na cara de Satanás. Aqui nesta noite a igreja tem que interceder ao Deus vivo, porque nós precisamos da palavra, nós precisamos dos discípulos e precisamos dos sinais. Mas a igreja que tem discípulo, a igreja que tem palavra e a igreja que tem sinais, essa igreja pode se preparar para enfrentar os Anáses da vida e os Caifáses da vida. Mas não tem problema, a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem pode exaltar e bendizer? Aquele que vive e que reina para sempre. Caifás não aproveitou a oportunidade que estava diante do Rei dos Reis, pelo contrário, fez barbaridades. Quero que você olhe comigo no verso 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2, afirmando: este Jesus, este disse:
posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Preste bastante atenção, verso 62. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Queridos irmãos, queridos que aqui estão nesta noite, se vocês analisarem, Caifás se dirige agora a Jesus. Porém, antes de se dirigir a Jesus, Caifás tenta dar uma manobra no código penal daquela época. Caifás sabia que não podia interrogar a Jesus do jeito que Anás interrogou. Vocês sabem que ninguém podia interrogar o réu, primeiro tinha que interrogar os acusadores. Mas como Anás não tinha quem estivesse acusando Jesus, ele mesmo vai interrogar a Jesus. Era para interrogar o jurado, o júri. Então agora Caifás sabia disso. O que é que ele faz? Eu não posso interrogar esse homem, eu não posso cometer o erro que Anás cometeu. O que é que ele fez? Reuniu os 70 homens, deixou Jesus amarrado. E se você olhar na palavra, saíram esses 70 homens pelas ruas de Jerusalém, procurando quem era que queria, pastor Edmilson, está ali depondo contra Jesus, e perguntou: quem quer ir depor contra Jesus, que a gente só pode matá-lo se achar testemunhas. E outro disse: eu vou. Um disse: eu vou. Outro disse: eu vou depor contra ele, para ver se agradava a Caifás. Mas diz que chegava alguém e dizia: olha, ele matou alguém, mas não podia provar. Outro dizia: ele adulterou, mas não podia provar. Outro dizia: ele roubou, mas não podia provar. E o próprio Caifás, ruim como era, ele não pôde fugir do mandamento que diz: não levantarás nem dirás falso testemunho contra o teu próximo. As testemunhas eram tão mentirosas que nem o sacerdote Caifás, aleluia, nem o sacerdote Caifás caiu naquela coisa. Ele achou injustiça demais acreditar em tanta mentira. Ele matou, ele roubou, ele adulterou. Então descartaram essas testemunhas. Daqui a pouco apareceram duas e disseram assim: nós dois temos um testemunho de uma coisa grave que ele fez. Caifás se alegrou, porque já tinha mandado embora cerca de 8 testemunhas falsas, e Caifás sabia que não podia condenar ninguém diante de uma testemunha falsa. Tinha que ser várias testemunhas que concordassem, e todas elas vieram com mentira. Mas agora vem dois contando uma história bem parecida. Chega seu João e diz: eu ouvi esse homem dizer que destrói o templo de Herodes e reedifica em 3 dias. E o outro chegou e disse: eu vi a mesma coisa. E eles depuseram contra Jesus. E Caifás diz: a história está bem parecida. Mas Marcos, o primeiro escritor dos evangelhos, ele vai dizer lá no capítulo 14 que até essas duas testemunhas se contradiziam. Eram testemunhas incoerentes. Sabe por que eram incoerentes? Porque Jesus, quando foi à cruz, não foi um bandido, não foi um ladrão, não foi um assassino, não foi um transgressor. A Bíblia diz que ele era santo, separado, imaculado, cordeiro santo, cordeiro sem mancha. Ele não pecou. Procuraram, escavacaram, foram fundo, mas não encontraram mancha em Jesus. Esse é o Jesus que eu sirvo. Quem é que serve a Ele? Levante a mão e dê glória a Jesus. Alabaxúria, canto e maná. Deus está aqui presente, viu? E quem crê que Ele está presente? Quem crê que Ele está presente? Ele está presente aqui. Marcos diz: os dois que vieram falar se contradiziam, não entravam em concordância, pareciam ser a mesma coisa, seus testemunhos. Mas Marcos disse que eles se contradiziam. Eles diziam: ele disse que destruiria o templo e reedificá-lo-ia em 3 dias. Aí Caifás faz a primeira pergunta a Jesus. Até aqui Caifás, para dar a entender que o julgamento era legal, já tinha procurado testemunhas conforme o código pedia, e agora vai fazer a pergunta ao homem depois que ele foi acusado, para tudo parecer legal.
e ele lança a primeira pergunta. Toda atenção é pouca. Verso 62, ele pergunta assim: nada respondes ao que estes depõem contra ti? 63 começa dizendo: Jesus, porém, guardou silêncio. Vocês podem repetir essa parte comigo do verso 63? Só essa parte, vamos comigo. Jesus, forte, Jesus, porém, guardou silêncio. A primeira pergunta de Caifás a Jesus: olhe, estão te acusando que você disse que vai derrubar o templo e levantá-lo em 3 dias. Eu pergunto, ainda que isso fosse verdade, do jeito que eles estavam interpretando, isso era coisa para condenar um homem? Alguém chega ao derrubo esse templo da igreja e reedifica em 3 dias? Isso era motivo de chacota, de brincadeira. Mas eles levaram isso tão a sério, porque queriam procurar qualquer brecha para pegar a Jesus de Nazaré. Então, quando eles acusaram Jesus de querer destruir o templo, aí Caifás faz a primeira pergunta a Jesus: você não se defende? O que é que você tem a dizer? A Bíblia diz que Jesus ficou calado. Pergunto a você: por que Jesus ficou calado? Jesus ficou calado porque ele só fala quando quer. Olhe para cá. Ele ficou calado porque ninguém pode mandar Jesus falar. Ele fala quando quer, por isso que eu sirvo a ele. Aleluia. Ninguém pode forçar Jesus a falar. Você crê que Jesus fala? Você crê que Jesus fala? Mas ele só fala quando quer, e se ele quiser, ele não deve favor a ninguém. Ele só fala quando quer. Agora, quando ele diz eu vou falar, aí sai da frente, porque ele abre a boca. Por isso que eu sirvo a ele, porque ele é soberano. Ele se calou porque ele só fala quando quer. Mas em segundo lugar, sabe por que Jesus se calou? Jesus se calou porque ele tinha realmente dito isto. Ele nem disse sim nem não. Ele não podia negar, porque ele falou. Ele falou. Se vocês analisar direito da palavra, você vai ver que em João 2:19 ele diz realmente. Estão lá falando sobre o templo, e Jesus disse: homem, vocês querem que eu diga uma coisa a vocês? Eu destruo isso aqui que vocês fizeram, e em 3 dias eu levanto. Todo mundo ficou doido. Jesus não explicou nada. Sabe por que Jesus não explicou? Porque ele só explica quando quer. Tu está pensando que Jesus é menino de recado para explicar tudo que você quer? Meu amigo, ele só explica quando quer. Eu só sirvo a ele porque ele só explica quando quer. Aleluia, amém? A luta que você está passando, a luta que você enfrenta, espere a explicação que ele vai dar. No dia que ele quiser explicar, ele explica. Enquanto ele não quiser explicar, a coisa vai só complicar. Quando complicar bem muito, aí ele vem descomplicando, e depois explica para você. Por isso que eu sirvo a ele. Ele tinha dito: eu derrubo mesmo isso aqui e levanto em 3 dias. Só que eles entenderam de um lado e Jesus disse de outra maneira. João diz que Jesus se referia ao templo do seu corpo. E Jesus não explicou isso para Caifás, por quê? O que era que Jesus ia fazer explicando um negócio desse para Caifás? Que se você ler na Bíblia, Caifás era saduceu. Saduceu não queria ressurreição e nem nada, e eu só bagunçar a coisa. Eles não sentiam, não sabiam entender o significado espiritual. Jesus também não falou nada. Só que eu hoje, você e João, que escreveu o Evangelho, sabemos que quando Jesus disse: destrua esse tabernáculo que eu levanto em 3 dias, Jesus estava dizendo: olha, um dia vocês vão me pegar, vão me levar numa cruz, vão arrebentar com o meu corpo, que é um santuário. Agora com 3 dias eu meto o pé naquela pedra e saio de dentro da sepultura. Eita, dá glória a Deus, igreja.
Aleluia, eu estou falando do santuário do meu corpo, rapaz. Vocês não entendem não, mas eu entendo. Quem entende, quem entende, quem entende, quem entende, quem entende, glorifique o Senhor. Já estou terminando, preste atenção aqui. O sacerdote Caifás, o sumo sacerdote, viu que não teve sucesso fazendo uma pergunta essa a Jesus, porque ele ficou calado. Ele disse: agora eu vou mudar de estratégia. Agora ele fala, porque correu naquela comunidade que Jesus em toda parte chegava e dizia que era o Filho de Deus, era o filho de Davi, era o Cristo, era o Rei dos Reis, era o Messias enviado. Todo mundo sabia que Jesus falava isso abertamente. João mesmo, quando estava batizando, disse isso abertamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Caifás disse: agora eu vou botar ele para falar já. Mudou de estratégia e faz a segunda pergunta. Está aí na tua Bíblia, olha o versículo 63. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Agora Jesus não se cala não, aleluia. Porque eu posso me calar sobre qualquer coisa, mas se perguntar se eu sou crente, eu tenho que dizer que sou, aleluia. Eu posso me calar sobre qualquer coisa, mas se alguém me perguntar se eu sou pregador do Evangelho, eu digo com todas as palavras. Jesus podia se calar sobre qualquer coisa, mas se perguntassem: você é o Filho de Deus? Ele fazia questão de esclarecer que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. A estratégia de Caifás deu certo. Jesus agora vai falar, Jesus agora vai dizer quem ele era. Quem quer ouvir, dê glória a Deus. Quem quer ouvir, vai dar glória a Deus. Agora a coisa vai esquentar, que ele vai dizer agora nitidamente, vai encarar Caifás e vai dizer muito mais do que o que Caifás espera. Agora a coisa vai esquentar, a coisa agora vai pegar fogo, que Jesus agora resolveu falar. Eita igreja, Jesus agora resolveu falar, aleluia. Olha para o irmão que está perto de você, pergunta se dá para ele dar um glória a Deus bem alto aqui no meio da igreja. Dá para tu dar um glória a Deus bem forte? Ele agora vai falar. A segunda pergunta de Caifás é: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Aí Jesus vai, verso 64, eu estou terminando. Jesus diz assim: primeiro Jesus disse: tu disseste, olhe para cá. O que foi que Jesus falou? Olha, tu disseste. Sabe o que é isso no original? Significa o seguinte: eu sou de tal forma que até tu está dizendo que eu sou, aleluia. Quando você lê isso na Bíblia é assim, viu? Quando você diz tu falaste, é assim no original, ó. Eu sou tanto filho de Deus que até você que é meu inimigo está aceitando o que eu sou. Eu sou o filho de Deus, e você está dizendo que eu sou, você está reconhecendo que eu sou. Aplaude agora, bate palma para o capeta cair no chão, bate palma para Jesus, para o capeta se mandar. Eu sou. Naquela hora Caifás, que é isso? Você está dizendo que é o Filho de Deus? Eu sou, de tal forma que você está reconhecendo. E eu quero dizer outra coisa, Caifás. Eu quero falar uma coisa, Caifás. E tem uma coisa: nos judeus tinha um costume, quando alguém ia falar, todo mundo se calava, para poder o camarada falar. Quando Jesus começou a falar, 70 homens da autoridade se calaram. Aí Jesus continua, está aí no verso 64. Jesus respondeu: tu disseste, diz assim: entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Caifás, eu quero te dizer uma coisa: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, eu sou o Messias enviado. Mas eu ainda quero te dizer uma coisa que você nem conjectura. Você vai ver, a partir de agora, eu lhe declaro que você vai ver o Filho de Deus, o Filho do homem, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia eu vou voltar de lá. Caifás arregalou os olhos, sabe por quê? Aqui tinham três verdades com esta palavra. Primeiro, além de eu ser o Filho de Deus, eu vou ressuscitar daqui a 3 dias. Se lembre que eu disse que eu levantaria o tabernáculo em 3 dias. Eu vou ressuscitar. Em segundo lugar, eu vou subir para o céu. Em terceiro lugar, eu vou vir do céu para buscar a minha igreja. E tem uma coisa, Caifás, tu vai ver, infeliz, tu vais ver eu vindo para buscar a minha igreja. A Bíblia Sagrada diz que ele vai vir e todo olho o verá. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo o poder? Quem está sentindo a graça de Deus? Quem está sentindo o poder? Eu termino já. Deixa eu terminar o recado. Olha para cá. Quando Caifás escutou isso, eita, o que é que faz? Quando Caifás escutou isso, Caifás disse: o quê? O quê? Segura aqui, Glaziano, pastor Glaziano, segura aqui. Quando Caifás escutou isso, que Jesus estava assumindo seu Filho de Deus e que ia ressuscitar, ia subir, ia voltar, Caifás pegou a batina do sumo sacerdote e rasgou para dizer que estava com uma piedade pela palavra, que ele achou que aquilo era blasfêmia, mas era só coisa da cabeça dele para fazer drama. Ele rasgou suas vestes e disse assim: blasfemou. Para que precisamos de testemunhas mais? O texto prossegue, vai dizer: para que precisamos mais de testemunhas? Vocês ouviram que ele blasfemou? E quando o sumo sacerdote rasgava as vestes, significava dizer sentença na certa. Escute aqui. Rasgou as vestes e faz uma pergunta ao Sinédrio, verso 66. Olha aí: que vos parece? Responderam eles. Responderam o quê? É réu de morte. Repete comigo, sem entusiasmo nenhum. 1, 2, 3 já. É réu de morte. Fala, mas sem entusiasmo nenhum, que isso aqui não teve graça nenhuma. 1, 2, 3 já. É réu de morte. Pela segunda vez estavam dizendo que Jesus era réu de morte. O homem agora está sentenciado. Lavraram a ata. Lavraram a ata. Assinamos nós aqui dos membros do Sinédrio da Judéia, que Jesus de Nazaré, que se diz Filho de Deus, deve ser morto numa cruz. Assinado José Caifás, sogro de Anás, será morto imediatamente. Quando de amanhecer a gente levá-lo-á para o seu lugar onde será crucificado. Lavraram a ata. Quando disseram que o homem estava condenado, aí começou a pancadaria. Ele já tinha até aqui só levado uma tapa na cara, conforme o registro de João, mas está escrito aqui no verso 67, 68, dizem assim, vamos lá. Então uns cuspiram-lhe no rosto, outros lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Começou a pancadaria, cuspe na cara, pancada na cara,
tapa na cara, murro na cara e escárnio. Imagine agora Jesus, o homem que já tinha sido amarrado de um monte, passado por um julgamento mais ou menos de 1h30 diante de Anás, agora foi levado, amarrado para a casa de Caifás, e diante de Caifás teve que esperar e procurar juntar tantos homens às pressas para julgá-lo e procurar testemunhas. Esse homem já estava cansado, esse homem já estava abatido, os nervos já estavam na flor da pele, ele já estava ali pronto, já o coração já estava batendo forte. Aí agora quando disseram, é réu de morte, lavra a ata, vamos ajeitar para matá-lo. Quando disse isso, os guardas começaram a entender que era hora de começar a bater em Jesus, e cuspiram na cara. Você já levou uma cuspida na cara para saber como que é ruim, como é vergonhoso? E outro chegava e dizia, sabe aquele guarda que te bateu de frente a Anás? Traga ele de novo aqui, pá na cara de Jesus. Outro chegou e disse, eu não vou dar tapa não, eu vou dar murro na cara dele, e bateu na cara. Conforme o Evangelho de São Marcos capítulo 14, eles trouxeram uma toalha e vedaram o rosto de Jesus, amarraram a cara de Jesus para que Jesus não vê nada. Ele ficou cego, sem saber para onde ia, e batia para lá e batia para cá, e eles chutavam, cuspiam, bateu na cara e perguntavam, diga quem foi que te bateu. Você não disse que Deus lhe revela? Mas ele não via, porque estava cego. Colocaram um pano no rosto dele, conforme Paulo, conforme Marcos, profetiza quem te bateu, quem foi que te bateu, infeliz? Mas Jesus estava cego, sem entusiasmo nenhum, diz para eu ouvir, Jesus estava cego. Colocaram um pano no rosto dele. Eu nunca entendi direito porque eles diziam assim, profetiza-nos quem te bateu. É porque eles colocaram, pastor Gilberto, um pano, uma toalha no rosto do homem, e batendo no rosto dele, quem foi que te bateu? Diga meu nome, diga quem eu sou, diga que idade eu tenho. Mas Jesus não podia dizer nada, porque estava com o rosto coberto. Que fazer? Quem foi que te bateu? Por isso que você está salvo. Eu pergunto a você, se você fosse um membro do Sinédrio, você votaria para matar Jesus? Você votaria, daria seu voto para matar Jesus? Eu vou dizer uma coisa de mim mesmo. Eu pedia ao Espírito Santo que me desse a coragem de José de Arimateia. Abre aí para terminar em São Lucas, capítulo 23. Só quem encontrou, diga obrigado, Jesus. Diga de coração. Aleluia. Xalabassúria, cantuí, manarás. Aleluia. Deus reservou um banquete para você. Segura aí. Lucas capítulo 23. Eu pergunto antes de ler, será se você votaria, se você fosse membro do Sinédrio, dos 71? Você vai ver, irmãos, uma coisa interessante aqui. Verso 50 que diz assim, eu posso ler, diga glória a Deus. Mas esse glória a Deus pode ser com mais entusiasmo, vai. Aleluia, diz assim, e eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. E se você entendeu, glorifique a Jesus. Se você se entendeu, glorifique a Deus. Depois pronto, a maioria entendeu, mas o que não entendeu vai entender agora em 2 minutos. Deixa eu dizer, na hora da votação, chegou Caifás e disse, agora é a hora de votar, vamos votar, aqui tem 70 homens para votar, para matar esse homem, você vota? Ele disse eu voto. E você? Ele disse eu voto. Esse daqui eu voto, esse eu voto, esse eu mato, esse pode matar, esse eu assino, esse sim, vamos contar os votos. E quando chegou em José de Arimateia, aleluia, dê glória a Deus, José de Arimateia era um senador, aleluia.
Depois que eu estudei essas coisas, nunca mais que eu tive a mesma ideia sobre a política, pastor Joaquim. Depois que eu estudei essas coisas, nunca mais que eu tive a mesma ideia sobre a política. Depois que eu estudei isso aqui, eu entendi que pode existir um senador, um vereador, um deputado, presidente da república, sem se contaminar com o restante do sinédrio. O primeiro votou, o segundo votou. Quando chegou no derradeiro, e você, José, que é que diz? Ele disse: o que eu quero dizer é o seguinte: eu, José de Arimateia da Silva, natural de Arimateia, eu digo a vocês que estão aí, 70 homens contra mim. Eu sei que meu voto não vai valer muita coisa não, mas vai servir de testemunho. Querem matar o homem, mate, mas eu, José de Arimateia, não vou assinar esse assassinato não, porque esse homem não matou, não roubou, não mentiu, não adulterou, ele é justo e eu sirvo a ele. Eu não estava dizendo nada a vocês não, eu estava com medo de morrer. Eu não dizia não que era crente não, que eu tinha medo de vocês de matar, mas se quiserem me matar, me mate, porque eu quero declarar: agora eu sou crente. Palmas para... Fica de pé aplaudindo e bendizendo ao nome do Senhor. Eu quero que você fique de pé, aplauda e dê glória a Deus, para que Deus derrame a unção da coragem de José de Arimateia. Quem pode dar glória, dá glória, dá glória, dá glória. E pagará furianda clacharaia. Suípa chorianda cacharamanaia. Aleluia, aleluia. Para terminar essa parte da palavra, para entregar você a ceia. Aleluia. Eu quero que você grite bem forte assim e diga assim: Senhor Jesus, me dê a força e a coragem de José de Arimateia. Se você crê que Jesus lhe deu, diga forte para Satanás ouvir. Diga: Satanás, príncipe das trevas, a maioria assinou, mas eu não assinei. Eu não assino. Diga: eu não assino. Agora diga: cai por terra, Satanás, e bata palmas para Jesus. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, por ter amado o mundo de tal maneira e ter enviado o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Louvado seja Jesus Cristo, que nos amou de tal forma ao ponto de entregar a sua própria vida por nós. Diante do que foi ensinado, eu tenho 3 perguntas e ao mesmo tempo 3 convites para fazer aos ouvintes. A primeira pergunta convite é a seguinte: você é um crente em Jesus Cristo, mas está sem igreja para congregar? Se a sua resposta for sim, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e se agregue ali e vá adorar a Deus. A segunda pergunta convite é a seguinte: você alguma vez na vida já foi crente e agora está desviado? Se a sua resposta for sim, volte para Jesus agora mesmo e procure uma igreja genuinamente evangélica onde você possa servir ao Senhor. E a última pergunta convite é a seguinte: você que nunca aceitou a Jesus, você gostaria de recebê-lo agora no seu coração? Gostaria de entregar a sua vida agora a Ele? Se a resposta sua é um sim, glorificado seja o nome de Jesus. Pegue sua mão direita, coloque contra seu coração e repita comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, confesso que sou pecador, entrego a Ti a minha vida, dirija os meus passos, em Teu nome. Amém, e que Deus abençoe. Agora se dirija a uma igreja evangélica e vá adorar a Deus de todo o seu coração. Um abraço para todos e até a próxima mensagem,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.